Olá, boa noite. Mais um vídeo aqui para os irmãos. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar trazendo a mensagem do Senhor. Deus tem colocado uma mensagem no meu coração. Gosto muito do Novo Testamento. E o texto que eu vou ler com os irmãos hoje fica em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência a sã doutrina. No versículo de número 5, ele fala assim: Tu, no entanto, sê equilibrado. Em tudo, suportai o sofrimento. Fazei a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Amados, o que nós lemos aqui no texto é uma questão muito corajosa do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo, ele tem o Timóteo como seu filho amado. E Paulo, ele está preparando Timóteo para quando ele sair dessa terra, ir para o céu, morar com Jesus, morar na cidade santa. Timóteo, ele continuasse o seu ministério, continuasse pregando. E Paulo, ele traz essa palavra mostrando para Timóteo que Timóteo precisaria insistir na pregação do evangelho. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito complicado para pregar o evangelho. E ele fala a Timóteo: prega a palavra, mas insista nela, porque o evangelho, ele é boa notícias novas. E Timóteo tinha que continuar pregando essa doutrina. Essa doutrina, na verdade, quando a gente fala doutrina, muita gente se assusta com isso nos tempos de hoje. Porque o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Como que eu posso entender isso? É claro, é fácil, né? Eu não posso trazer para a igreja um versículo isolado, mas eu preciso ter um conjunto de ensinamentos onde um profeta fala um assunto e o outro fala o mesmo assunto. Ele está ligando um assunto, um fala uma coisa numa passagem, outro fala em outra época, mas os assuntos eles se misturam, ou seja, a comprovação daquilo que eu estou pregando na minha doutrina, ela precisa ter em vários livros. Então, Paulo está encorajando a Timóteo a fazer isso, pregar, continuar, insistir. A palavra de Deus, ela precisa ser insistida, ela precisa ser continuada. Nós precisamos preservar, perseverar na fé. Precisamos continuar na fé, pregando o evangelho a todo tempo. Então Paulo, ele traz isso porque ele fala assim: porque chegará o tempo onde muitos não querão ouvir mais a verdade, não queiram mais ouvir a palavra do Senhor. E aí vão selecionar doutores para encher o seu próprio egos, né? Mas interessante que o líder, ele precisa mostrar como que deve fazer. Quando a gente lê o livro de Filemão, nós vamos entender que Filemão, lá tem 3 personagens. O primeiro personagem que tem lá é o apóstolo Paulo. Nós temos lá também Onésimo e nós temos também o Filemão. Então, quem que é Filemão? Filemão é um senhor de escravo, amigo de Paulo. E Paulo, quando ele fala para Timóteo, pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo. Ele está dizendo que para Timóteo pregar a palavra em todo o tempo. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Filemão, ele está exatamente dizendo isso, porque em uma das suas prisões, Paulo, ele tem um encontro com Onésimo. Onésimo nada mais do que um fugitivo, um escravo, que fugiu, né, do seu senhor por nome Filemão. E Paulo, dentro da prisão, né, Paulo prega essa palavra, prega o evangelho que cura, o evangelho que liberta.
O evangelho verdadeiro que traz uma renúncia. E em uma dessas prosas que ele está ali com Onésimo, Onésimo começa a contar um pouco a sua história. Porque isso é muito forte, essa história de Onésimo. Onésimo, ele está fugindo do seu Senhor, vai para uma prisão e lá ele encontra um homem muito corajoso, chamado Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo começa a pregar para ele. E em uma das suas conversas ele começa a falar que ele vem fugido. E ele cita o nome de Filemão. Então Paulo escreve uma carta direcionada a Filemão, e pede para Onésimo ir até seu senhor Filemão para resolver a sua situação. Isso é muito interessante, porque às vezes muitas pessoas elas entendem que quando ela chega para o evangelho, às vezes parece que as coisas elas vão mudar, né? Muita gente tem a intenção que quando você vai para o evangelho, se você é pobre, você fica rico. Mas na verdade não é nada disso, porque você tem que resolver algumas coisas. Você vai continuar, né? Tem aquele louvor, né? Depois do culto, você vai ver. Então, seja, Onésimo, ele tinha que enfrentar o seu passado. Ele tinha que resolver a coisa que ele deixou mal resolvida. Talvez nessa noite você tenha coisa para você resolver. Você tem a coisa que você precisa resolver. Que tipo de coisa que eu preciso resolver? Pedir perdão, liberar perdão, dizer para o seu pai, para a sua mãe que você a ama, que você respeita. Você precisa resolver alguma coisa, ir até o seu líder, pedir perdão a ele. Vemos em um tempo difícil. Então Paulo, ele escreve uma carta para Filemão, dizendo para Filemão: Filemão, recebe esse camarada aí. E é o seguinte, ele antes, ele era inútil para mim, inútil para você, mas agora ele é muito útil. Aleluias. Irmãos, quando nós, antes da gente conhecer o evangelho, quem a gente era, hoje nós somos muito útil. Muito útil. Talvez você não parou para analisar isso, mas Deus nessa noite está trazendo isso para você, que nós somos muito útil na obra do Senhor. Amém? Então Onésimo, ele tinha que encarar, ele tinha que ir até o seu Senhor. Irmãos, nós estamos falando de uma situação muito complicada, que um escravo, quando ele fugia e quando ele era encontrado, segundo a tradição, ele ia para o trono ser chicotado ou até morto. Será que você ou eu, no lugar de Onésimo, teria essa condição, essa coragem de voltar lá para resolver o passado? Sim, porque isto é o evangelho verdadeiro. O evangelho onde as pessoas têm que renunciar. A gente se lembra muito bem de Moisés. Moisés, ele foi criado num palácio, mas ele matou um egípcio e fugiu para o deserto. Passe-se um tempo, ele encontra com Jesus, ele encontra com Deus, e Deus fala para ele voltar, aleluia, lá no Egito. E a comprovação disso é, ele pede para Moisés pôr a mão no coração. E quando ele põe a mão no seu coração, a mão sai cheia de lepra, mostrando para ele que ele tinha que resolver algo interno. Aleluias. O ministério de Onésimo cresceu porque ele resolveu o passado. Nós precisamos resolver algumas coisas. Talvez você nessa noite precisa resolver alguma coisa. Nós estamos passando, voltando para 2 Timóteo 4, versículo de número 5, ele fala assim: tu, entanto, sê equilibrado. Nós precisamos ter equilíbrio, buscar equilíbrio nesse momento difícil que estamos passando, não só o Brasil, como o mundo inteiro.
está em choque. Aí ele fala assim: equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos. Irmãos, estar em casa nesse momento, sem poder ir ao shopping, sem poder ir à igreja, sem poder fazer aquilo que a gente estava acostumado a fazer, é difícil. É um sofrimento. Ou para você tem sido fácil? Porque para mim tem sido difícil. Eu, embora não estou de quarentena, não estou em casa, não estou sendo forçado a ficar em casa, mas os dias que eu fico em casa no final de semana, é muito difícil, porque você não tem lugares para você estar frequentando. Mas nós temos que suportar ser equilibrado nesse momento, porque isso é o Evangelho. O Evangelho não é só vitória, tem seus momentos também de conflitos. Aí ele fala: mesmo suportando todo o sofrimento, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu propósito. É isso que nós precisamos ser: cumprir o nosso propósito. Eu pergunto para você, qual que é o teu propósito? O que Deus quer de você? O que Deus está pedindo para você fazer? Faça. Seja equilibrado. Vai nessa tua fé, porque Deus certamente vai te abençoar. Mas nós precisamos suportar tudo isso. Suportar, ter equilíbrio no momento mais difícil que o mundo está passando, que a igreja está passando. Mas entendam que ele está pedindo para Timóteo insistir. Sabe o que eu aprendo com isso? Que em todo tempo nós precisamos ser cristão autêntico, cristão que prega a palavra de Deus em todos os lugares. Em todos os lugares. Inclusive estou pregando para você agora. Que você possa refletir, que você possa pensar nesta passagem que fica no livro de Timóteo. Timóteo, depois que ele recebe esses ensinamentos do apóstolo Paulo, ele vai encorajado, ele vai cheio de força, cheio de fé para pregar o Evangelho. Amanhã, segundo o que diz por aí, e nós temos que seguir como cristãos, você amanhã é chamado, conhecido como um dia do jejum. Nosso presidente, ele anunciou isso em rede nacional, que amanhã é considerado como um dia do jejum, que todos devem jejuar. E essa é a nossa função como crentes, como cristãos, seguir. Mas me deixa muito preocupado, porque quando Paulo está falando para Timóteo, ele fala assim: porque vai chegar um tempo que surgirão muitos falsos profetas, e o povo não vai querer ouvir a sã doutrina, não vai querer ouvir a palavra de Deus. E hoje, que nós vemos hoje no mundo, são profissionais da fé, pessoas que pregam muito bem para auditórios lotados, auditórios cheios, onde tem aplausos, onde tem declarações, palmas. Mas hoje, amanhã vai ser o dia do jejum, porque o presidente, a qual não é um evangélico, mas sim a esposa dele é declarada que ela é cristã, e ele vai à igreja, ele frequenta a igreja, e nós estamos seguindo. Precisou de um líder político direcionar o que nós temos que fazer. E a igreja? Cadê os pregadores? Cadê as lideranças? Aonde estão? Pense nisso. Pense nisso. Que evangelho nós estamos ouvindo? E o mais preocupante, que evangelho nós estamos pregando? Aleluias. Era para essa atitude que nós vamos fazer amanhã, não vindo o presidente,
e sim vir de um líder, vir de um pastor, vir da igreja, dar o rumo, buscar equilíbrio. Porque só Deus, irmão, só Deus é que vai pôr as coisas no lugar. Segundo Crônicas 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar, o Senhor vai ouvir do céu, vai descer e vai sarar a nossa terra. Fique com essa palavra. Deus é a tua esperança. Deus é a tua solução. Creia em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, que esse espírito, que esta doença de coronavírus está repreendida na tua vida em nome de Jesus. Creia no Evangelho, creia em Deus, aleluia. Creia no Senhor. No livro de João, capítulo 4, ou capítulo 14, João 14, Deus fala assim: não se turbe, Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, tiver preparado vos lugares, eu voltarei e levarei para mim mesmo. Porque aonde eu estiver, estará vós também. Amém? Então, fica essa palavra em nome de Jesus Cristo. Só Deus, só Jesus é que pode nos livrar desse período terrível que estamos passando no mundo. Deus abençoe. Shalom. Fique com Deus em nome de Jesus.